E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Hoje eu tô animada, hein? Hoje nós vamos falar sobre a nossa... Gente, essa é a 9ª aula de Química 3, tá? Não é a 10ª aula de Química 1, não, que eu fiz uma confusãozinha aqui na cabeça, tá bom? Soluções é Química 3 e aí a nossa segunda parte da 9ª aula. A primeira parte foi na terça-feira. Hoje é a segunda parte da 9ª aula, tá bom? E nós falaremos de soluções, mais especificamente a aula de hoje é sobre concentrações de soluções. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje eu tomei bastante café. Vamos lá, deixa eu fechar, diminuir aqui. Ok. Já falei disso tudo, já falei disso. Mas isso aqui, moleculares, eletrolíticas, concentração das soluções, eu já falei. Isso aqui, tá. Vamos lá, então. Já falei isso aqui. Isso aqui eu já falei. Ok. Concentrações das soluções, gente. Bom, a respeito das concentrações das soluções, quais são as concentrações que a gente comumente trabalha, tá? É a concentração comum, a densidade, concentração molar, título, parte por milhão e parte por bilhão, tá? Tem outras, tem, por exemplo, a fração molar também, só que eu não coloquei a fração molar aqui, porque eu já falei de fração molar lá em gases, tá? Então, vale também para soluções da mesma forma. A gente já trabalhou fração molar, mas ela também é um tipo de uma forma de trabalhar a concentração de solução, tá bom? Eu botei até um exercício que trabalha a fração molar, só para a gente poder relembrar, tá lá mais para o final da aula de hoje. Vamos lá, então, falar mais especificamente de cada uma dessas soluções aqui, concentrações aqui. Bom, concentração comum. Como é que eu faço para calcular a concentração comum, que a gente chama de C? Tá? A concentração comum, ela vai ser a razão entre a massa do meu soluto e a massa da minha e o volume da minha solução. A massa do meu soluto vai ser em gramas e o volume da solução vai ser em litros, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é: eu preciso decorar todas as fórmulas? Não, você não precisa decorar todas as fórmulas, tá? Por quê? Porque a unidade de medida, ela já vai te dizer qual é a fórmula que você vai trabalhar. Então, você não precisa decorar a fórmula. Se você olha a unidade de medida, você já sabe qual é a fórmula que você tem que usar. Por quê? Reparem o seguinte, a unidade de medida da concentração comum é grama por litro. Grama dividido por litro. Essa grama veio da onde? Da massa. Então, é grama dividido por litro, que é o volume. Então, grama por litro, massa sobre volume. Então, eu preciso decorar a fórmula da concentração comum? Não, não preciso. Se eu olho a unidade de medida, eu já sei a fórmula, ok? Não se desesperem com a quantidade de fórmulas que nós vamos ver. Então, se eu consigo deduzir a fórmula através da unidade de medida, o que eu tenho que saber da fórmula? Isso aqui, ó, soluto e solução, tá? De quem que é a massa e de quem que é o volume. Isso é importante vocês saberem e decorarem. As concentrações das soluções, de uma forma bem geral, a gente sempre está trabalhando soluto sobre solução. De uma forma bem geral, é sempre soluto sobre solução, soluto sobre solução. Só tem uma concentração que não é assim, que é a próxima, que é a densidade. O resto, tudo vai seguir esse padrão. Soluto em cima, solução embaixo, tá? Então, na concentração comum é massa sobre volume, porque é grama por litro, de quem? Massa do soluto sobre volume da solução. Se eu entendi que é soluto sobre solução e que a unidade de medida me dá a fórmula que eu vou trabalhar, pronto, já não preciso decorar nada. Aí eu, já resolvi, não preciso mais dar aula hoje. Vou embora, gente.
Tô muito engraçadinha hoje eu tô assim. Bom, continuando então. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Então, concentração comum que a gente chama de C é massa do soluto em gramas sobre o volume da solução em litros. Pode ser que algum problema me dê uma outra unidade de medida? Pode, mas aí ele vai informar, né? Ele vai dizer qual foi a unidade de medida que ele trabalhou e ele vai informar que aquilo ali é a concentração da solução. Se ele só falou concentração e deu grama por litro, você já sabe que é a concentração comum, né? Porque você já sabe que a unidade de medida da concentração comum é grama por litro. Então, isso você tem que saber, tá bom? Beleza. Mas, de qualquer forma, se ele não der, por exemplo, ele pode dar em miligrama por centímetro cúbico, se ele quiser. A única coisa que ele vai mudar aí é a unidade de massa e a unidade de volume, mas é sempre massa por volume. Essa relação é sempre a mesma, tá bom? Mas, geralmente, é grama por litro mesmo, é o geral. Ok. A segunda concentração é a densidade. Densidade é uma forma de trabalhar a concentração da solução? Ela vai me dar a massa sobre o volume? Vai. A unidade de medida da densidade é grama por litro? Pode ser grama por centímetro cúbico ou grama por ml também. Mas tudo é relação de quê, gente? Massa sobre volume. Só que, pô, vamos lá. Se a densidade é massa sobre volume, é igual à concentração comum? Não. Por que não? Porque na densidade, a massa é a massa da solução e o volume é o volume da solução. Qual é a diferença da concentração comum, então? Na concentração comum, a massa é a massa do soluto, daquele que é solubilizado, tá? Em menor quantidade na solução, lembra? O que é a solução, gente? Solução é a soma do soluto com o solvente. Então, se eu tenho sal com água, a água é o solvente, o sal é o soluto e a água com sal é a solução, tá bom? Então, na densidade, para calcular a densidade, eu uso a massa da solução, tudão ali, para poder calcular, com o volume da solução. Na concentração comum, eu uso a massa do soluto e o volume da solução, tá bom? E a unidade de medida geralmente é grama por litro, grama por centímetro cúbico, pode ser grama por ml também na densidade, tá bom? Mas é sempre essa relação aí de massa com volume, tá? Então, a densidade, ela foge aí desse padrão de soluto para solução, tá? A densidade é a única que foge, é solução por solução. Beleza. Concentração molar, que a gente chama de M. Tem alguns lugares que botam um M desenhado, né? Um M assim, ó, um M desenhado, assim, um Mzinho assim, bonitinho. Né? Como eu não tinha esse M desenhado, eu botei um M normal, tá? Não importa. Olha, já ficou marcado aqui. Como é que eu faço para calcular a concentração molar? É uma relação de mols, né? Então, a razão do número de mols pelo volume. Número de mols de quem, gente? Número de mol do soluto e o volume de quem? Solução. Então, lembrando, a relação aí, o normal é o quê? Soluto sobre solução. Qual a unidade de medida da concentração molar? Não é mol dividido por litro? Mol por litro? Então, é o número de mol de quem? Do soluto, dividido pelo volume de quem? Da solução. Não preciso decorar a fórmula se eu sei que, se eu sei qual a unidade de medida, é mol por litro, então é número de mol sobre o volume. Número de mol de quem? Do soluto, dividido pelo volume de quem? Da solução, que é o nosso padrãozinho. E aí é interessante porque às vezes o problema, ele dá para a gente a massa do soluto, ele não dá o número de mol. Geralmente ele dá massa, né? Porque tem que complicar, né, gente? Claro, com certeza, tem que complicar um pouquinho, tá? Então, o que acontece? A gente pode, claro, a gente pode usar uma regra de 3 para calcular o número de mol, como a gente já viu isso, vocês já sabem fazer, né?
para calcular o número de mol para depois jogar esse número de mol na fórmula? Pode fazer assim, calcular o número de mol separadamente e depois jogar lá na formulazinha da molaridade, certo? Pode. Mas, se você quiser jogar a massa direto lá na fórmula da molaridade, da concentração molar, você pode? Pode. Como é que você faz? Você pega a fórmula do número de mol, que é massa sobre massa molar. Lembrando, o número de mol é do soluto, então é a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, certo? Porque o número de mol é do soluto. Então, se eu quero calcular o número de mol de NaCl, a massa do NaCl dividido pela massa molar do NaCl, certo? Certo, muito certo, certíssimo. Peguei essa formulazinha aqui do número de mol e só substituir o N do número de mol por massa sobre massa molar. Então, vai ficar essa formulazinha aqui da molaridade, se eu juntar tudão. E aí eu não preciso fazer várias contas separadamente. Eu posso fazer várias contas separadamente? Eu posso. É mais prático? Ai, gente, é mais prático jogar tudo numa fórmula só, né? Vamos usar matemática é linda, tá bom? Mas não tá errado se fizer separadamente, calcular o número de mol separadamente, não, tá? Inclusive, nos exercícios, eu fiz de formas separadas, usando fórmulas, usando regra de 3, porque eu sei que tem quem gosta de regra de 3, tem quem gosta de fórmula, e aí a gente agrada todo mundo, tá bom? Lembrando que essa massa aqui, ó, tem que ser em gramas. Por quê? Porque a massa molar, a unidade é grama por mol, tá? E aí, para eu chegar nessa unidade de medida que é mol por litro, eu pego aqui, ó, grama em cima, grama por mol embaixo e litro aqui, né? Multiplicando grama por mol. Se eu pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, fica grama vezes mol em cima e grama vezes litro embaixo. Grama corta com grama, aí a unidade de medida fica mol por litro. Olha que coisa mais linda. A tia está ensinando para vocês a análise dimensional das fórmulas, das unidades de medidas. A gente pode fazer tanta coisa com análise dimensional, gente, vocês nem sabem. Mas, enfim, só para entender por que tem que ser grama, tá, gente? Porque lá na massa, senão vai dar ruim. Se você colocar o quilo, tonelada direto, não dá certo, tá bom? Tem que ser em grama. A unidade de medida da massa molar é em grama, tá bom? Ficamos combinados dessa forma. Ok. Título percentual, tá? Esse título percentual aqui que a gente vai trabalhar nesse momento é o título em massa. Por quê? Porque eu estou trabalhando a razão entre a massa do soluto com a massa da solução. Então, eu continuo lá no meu padrão soluto sobre solução. Só que o título, ele vai fazer uma relação entre duas massas. Então, é a massa do soluto sobre a massa da solução. O que o título percentual fornece para a gente, gente? É um percentual de pureza, certo? Geralmente é um percentual de pureza, tá? A gente já sabe trabalhar com esse percentual. Eu só estou apresentando agora para vocês ele na forma de fórmula, tá bom? Mas vocês já sabem trabalhar o título, porque a gente já falou de pureza de solução, de compostos, tá bom? E aí, como é uma relação de massa sobre massa, qualquer coisa dividida por ela mesma dá 1. Então, eu não tenho uma unidade de medida para o título. Grama dividido por grama dá 1. Então, a unidade de medida some, o título não tem unidade de medida. Ele é adimensional, tá? E aí, se eu estiver trabalhando ele em termos de percentual, eu tenho que multiplicar o valor do meu título, que é o T, né, por 100, tá? E aí, lembrando que a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do meu solvente, tá? Isso aqui é muito importante, muitas pessoas erram isso aqui, tá? Massa da solução é a massa de tudo, não esqueçam de somar, tá? O soluto com o solvente. Beleza. Esse título percentual, ele pode ser trabalhado em termos de massa-massa, massa do soluto, massa da solução, mas ele pode ser trabalhado de outras formas também. Então, eu coloquei aqui
essa fórmula aqui como se fosse a fórmula do título genérica, né? Z é qualquer coisa que pode ser massa, uma relação de massa ou uma relação de volume, que geralmente é o que a gente trabalha no título, massa ou volume, tá? Ó, a relação é o quê? É soluto sobre solução. Se vai ser massa, se vai ser volume, o problema vai dizer, tá? Como que eu vou saber? Pela unidade de medida. Qual a unidade de medida de massa? É grama, né? Qual a unidade de medida do volume? Litro, ml, centímetro cúbico, certo? Então, eu sei pela unidade de medida o que o problema está fazendo, tá bom? E aí eu multiplico aí o Z do soluto sobre Z da solução por 100 para ter o título percentual. Quais são as possibilidades de título que a gente pode trabalhar, de título percentual? Uma relação de massa-massa, que a gente já viu, então é a massa do soluto com a massa da solução. Uma relação de massa-volume, massa do soluto com o volume da solução. Aí essa unidade de medida esse título aí, ele já vai ter uma unidade de medida, né? Já vai ser grama por litro, grama por centímetro cúbico, tá? Vai depender. Só vai ficar um título adimensional quando forem duas unidades de medidas iguais se dividindo. Ou na massa-massa, né, que aí fica sem unidade de medida, ou no volume por volume, que aí também fica sem unidade de medida, tá bom? Agora, se for massa-volume, volume-massa, aí a gente tem que ter uma unidade de medida, dependendo do título que eu estou trabalhando. Se for massa sobre volume, massa do soluto sobre o volume da solução. Vai ser o quê? Vai ser a unidade grama por litro, por exemplo, né? Se for volume por massa, é o quê? É volume do soluto sobre a massa da solução. Aí vai ser o quê? Vai ser litro por grama. Vai depender do que o problema está dizendo, tá bom? Mas lembra, em cima é soluto, embaixo é solução. Essa é a regra. Deixa eu apagar aqui. E aí a gente pode trabalhar isso em regra de 3. Essa daqui é a forma mais prática da regra de 3. Eu posso montar a regra de 3 de outra forma? Posso, porque vai depender do que o problema está pedindo, tá, gente? Então, geralmente, esse formato de regra de 3 aqui é quando o problema te dá o percentual. Por exemplo, sabendo que são 90% de tal coisa, 90% de NaOH. Então, você sabe que de 90%, você tem 90% massa-massa, por exemplo. Né? O seu NaOH é 90% massa-massa, o título dele. Ele geralmente nem fala, o problema não fala título, fala 90% massa-massa, concentração 90% massa-massa. Você sabe que é um título percentual de relação massa-massa, né? Como é que você faz para trabalhar? Você vai botar 90% massa-massa, você sabe que 90 gramas do seu soluto está para 100 gramas da sua solução, porque é 90 por cento. 90% é assim que a gente bota, né, na fração. Então, a parte de cima é soluto, a parte de baixo é solução. 90% é 90 gramas de soluto para 100 gramas de solução. E aí a gente monta a nossa regra de 3, porque esse 90% vai ficar a parte fixa, né, da nossa regra de 3, que a gente já sabe qual é a nossa constante, entre aspas, né? Constante, entre aspas. Já sabe qual é a parte fixa. Aí o problema vai te dar uma outra informação que vai te permitir resolver esse problema. Vai depender do problema. Mas aí você já sabe como é que monta a regra de 3, né? Se ele te deu um título percentual, você vai aplicar esse título aí na regra de 3, assim, 90, se for 90%, 90 para 100, né? Certo. Parte por milhão. Parte por milhão é a concentração onde vai ser informada a razão entre a massa do soluto e a massa da solução, as duas massas em gramas. Essa concentração ela vai ter o mesmo tipo de peculiaridade que a gente tem no título, então eu posso ter essa parte por milhão relacionando massa com volume, relacionando volume com volume,
ou relacionando o volume com massa, tá? Então, vai depender do tipo de problema que a gente está trabalhando, tá? Parte por milhão vai ter a mesma peculiaridade aí que o título, beleza? E aí a gente tem essa relação da massa do soluto com a massa da solução, só que ao invés da gente multiplicar essa parte por milhão aí por 100, né, como é feito essa relação de massa por 100, como é feito no título, a gente multiplica por 10 a 6, que é a unidade do milhão, tá? Então, a diferença do ppm para o título percentual é só a quantidade de zeros, digamos assim, né? No título percentual você multiplica por 10 elevado a 2, e no ppm você multiplica por 10 elevado a 6. Tá? E aí a construção a gente pode fazer isso também com a regra de 3 de forma bem semelhante aí com o título também, relacionando a quantidade que eu tenho, a parte, né, para 1 milhão de partes, a parte do soluto, digamos assim. Se o meu problema me diz que a minha concentração em ppm é 2 ppm, então eu sei que eu tenho 2 partes de soluto para 1 milhão de partes de solução. A ideia é essa, né? Se eu fosse montar aí uma regra de 3. Se o meu ppm é dado em massa, então vão ser 2 gramas de soluto para 1 milhão de gramas de solução, tá? E aí eu consigo montar a regra de 3. Ou eu posso aplicar diretamente na fórmula. E parte por bilhão, a relação também é a mesma coisa do ppm e do título. A diferença é que ao invés de eu multiplicar por 10 a 6, como eu multiplico no ppm, ou por 10 a 2, como eu multiplico no percentual, né? Aqui no parte por bilhão, eu vou multiplicar por 10 a 9, que é referente à quantidade, né, de 1 bilhão, tá? E também eu posso fazer aí relações de massa-massa, volume-volume, massa-volume, volume-massa, tá bom? Lembrando, a gente mantém a relação soluto para solução. Então, a primeira informação da fração é soluto e a segunda informação da fração é solução, tá? Bom, de forma resumida, o que a gente tem, então? Nós temos aqui a concentração comum, que é a unidade medida é grama por litro, tá? Então, grama é a unidade de massa de quem? Do soluto, e litro é a unidade de volume. Volume de quem? Da solução. Lembrando que a regra geral é a minha concentração está para alguma coisa referente ao meu soluto e uma outra coisa referente à minha solução. Isso aqui é a regra geral. Soluto sobre solução, para a gente calcular a concentração de uma solução. Essa é a regra geral. Essa é a regra geral. Soluto sobre solução, tá? Então, a gente usa. Qual a única concentração que foge dessa regra? A referente é a concentração de densidade, que é solução sobre solução. Só a densidade que foge. O resto é tudo soluto sobre solução, tá bom? E aí, lembrando que eu uso a unidade de medida para descobrir a fórmula que eu vou utilizar, tá? Então, no caso aqui, grama por litro, concentração comum, a gente sabe que é soluto sobre solução. Então, é massa do soluto sobre volume da solução. Grama por litro da densidade. Densidade a gente sabe que é solução sobre solução. Então, é massa da solução sobre o volume da solução. Concentração molar, né? Mol por litro. A gente sabe que é soluto sobre solução. Número de mol do soluto sobre o volume da solução. E aí, o título percentual eu coloquei aqui ZZ, porque pode ser, lembra? Pode ser massa-massa, volume-volume, massa-volume ou volume-massa. Em relação ao ppm e o ppb, é bem parecido com o título, né? Então, o título a gente tem essas relações, que pode ser massa e volume, né? E no ppm e no ppb também, ó, relação de massa ou de volume, referente ao soluto na parte de cima e a solução na parte de baixo. Então, é igual aqui para todo mundo, tanto para título, como para a parte por milhão, como para a parte por bilhão.
O que vai mudar do título para os outros dois? É só a quantidade de zeros. Então, no título, eu estou multiplicando por 10 a 2, né? Multiplicando por 100. No ppm, eu estou multiplicando por 10 a 6. Então, estou multiplicando por 1 milhão, por isso que é parte por milhão. E no ppb, eu estou multiplicando por 10 a 9, por 1 bilhão, tá? Então, assim, é praticamente a mesma fórmula. Vai depender. Só o que muda é essa potência de 10 aqui, que eu estou multiplicando esse fator que é igual para todo mundo, tá? Com isso, faremos exercícios. Questão 1. Deixa eu pegar aqui meu negócio. O R de 2018. Em análises metalúrgicas, emprega-se uma solução denominada Mital, obtida por solubilização do ácido nítrico em etanol. Agora vocês já sabem fazer a fórmula do ácido nítrico direitinho e do etanol, acredito que vocês já saibam também, né? Um laboratório de análises metalúrgicas dispõe de uma solução aquosa de ácido nítrico com concentração 60% massa-massa. Concentração 60% massa-massa. Viu percentual e massa-massa, a gente sabe que isso é um título percentual, tá? Isso quer dizer o quê? Que na minha solução de concentração 60% massa-massa, eu tenho 60 gramas de HNO3, que é o ácido nítrico, para 100 gramas de solução, certo? Lembra? Massa, massa de cima é soluto, massa de baixo é a solução. Então, são 60 gramas de ácido para 100 gramas de solução. Ele disse que a densidade dessa solução é 1,4 quilos por litro. Aqui ele deu a unidade em quilo por litro, tá? Da densidade. Lembrando que a massa da densidade é da solução e o volume da densidade também é da solução. É diferente de todo mundo a densidade. Beleza. O volume de 2 ml dessa solução é solubilizado em quantidade de etanol suficiente para obter 100 ml de solução Mital. Com base nas informações, a concentração do ácido nítrico em grama por litro na solução Mital é. Ele quer saber a concentração do ácido nítrico. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar os dados. O que ele falou? Ele falou que ele tem uma solução de ácido nítrico. Essa solução de ácido nítrico tem um título de 60% massa-massa, uma densidade de 1,4 kg por litro. Ele usou um volume dessa solução de só ácido, né? De 2 ml, e ele quer saber a concentração em grama por litro dessa solução. E ele falou que produziu uma solução Mital com volume de 100 ml. Essa solução Mital é ácido nítrico mais etanol. Para eu poder calcular a concentração em grama por litro, né, que é o que ele pediu aqui, ó, ele pediu a concentração em grama por litro. Então, quer dizer o quê? Se é em grama por litro essa concentração, a gente sabe que é uma concentração comum, massa do soluto sobre o volume da solução, tá? Então, é o que a gente quer calcular. O meu problema, ele já me deu o volume da solução, que é o volume da solução Mital. Me falta saber a massa de soluto. Quem vai ser a massa do meu soluto? Quem é que está sendo diluído aí? É o ácido nítrico. Então, eu quero saber a massa do ácido nítrico para poder calcular a concentração comum do ácido nítrico, tá bom? Por quê? Porque eu quero calcular essa concentração dele, então eu tenho que saber a massa dele. Beleza, como é que eu faço para calcular a massa do ácido nítrico? Eu fiz de duas formas diferentes aqui. Uma usando a fórmula e uma fazendo regra de 3, tá? Então, usando as fórmulas, a forma mais fácil de calcular a massa do ácido nítrico é utilizando a fórmula da densidade. Por quê? Porque ela dá a massa da solução com o volume da solução. Ela faz uma relação direta. O problema me deu a densidade? Deu. Ele deu a massa da solução? Ele me deu um percentual aqui, ó, em massa que eu posso tirar essa relação daqui desse título, certo?
Então, como é que eu vou fazer para calcular a massa do ácido nítrico? Eu separei aqui duas formas diferentes, tá? Ou eu vou fazer essa forma, que é usando a fórmula, ou aqui eu botei um ou bem grande. Eu vou fazer dessa forma aqui, que é usando a regra de 3. Ou uma coisa ou outra. Pelo amor de Deus, não façam as duas coisas não, tá? Eu fiz das duas formas aqui para vocês, porque tem gente que gosta usando fórmula, tem gente que gosta usando regra de 3. Então, fica ao prazer do cliente aí, vocês é que sabem, tá bom? Fica ao seu bel prazer. Bom, vamos primeiro resolver utilizando a fórmula, né? No caso, para eu calcular a massa da solução, que solução que eu quero calcular a massa? Eu quero calcular a massa da solução de ácido nítrico, né? Então, eu quero calcular a massa do meu ácido nítrico, certo? Que eu usei para fazer a minha solução nital. O meu problema me deu a densidade de ácido nítrico. Então, se ele me deu a densidade e me deu também o volume de ácido nítrico que eu usei, que ele falou lá que foram 2 ml, né? Consequentemente, eu consigo calcular essa massa de ácido nítrico, porque se ele me deu densidade e me deu volume, eu consigo achar a massa, certo? Então, como é que eu fiz aqui? Eu peguei esse volume e passei para o outro lado da igualdade, então ficou volume de ácido nítrico vezes a densidade é igual à massa. E aí, só substituir, né? Sendo que, como ele me deu aqui, ó, essa unidade de medida da densidade é em quilo por litro, tá? Então, eu tenho que ficar esperto com a unidade que o problema vai me fornecer, tá bom? Porque como é quilo por litro, primeiro que eu não posso usar esse volume aqui em ml, eu tenho que transformar ele em litro, tá? E segundo que a massa aqui que ele vai me dar em quilo também, então eu tenho que levar para grama depois. Tá? Então, esse volume aqui eu tenho que usar 0,002 litros. Por quê? Porque aqui na densidade eu tenho uma unidade de medida em litro, então esse volume aqui tem que ser em litro também, tá? Beleza. Aplicando aqui direto na fórmula, eu tenho 0,002 litros, que é o volume que o problema me deu, vezes 1,4 quilos por litro. Aí, fazendo essa conta, eu vou ter 0,0028 quilos, porque se a minha densidade é dada em quilo por litro, a minha massa de HNO3 vai ser dada em quilo. E aí, levando isso para grama, eu tenho 2,8 gramas de ácido nítrico, tá? Poderia também calcular pela regra de 3. Como é que ficaria? Também usando a relação de densidade. Então, gente, olha só, não interessa se vocês não querem decorar a fórmula. Vocês vão ter que entender o conceito de todas as fórmulas para poder aplicar na regra de 3. Por mais que você não use a fórmula da forma como eu estou fazendo aqui do lado esquerdo, se vocês querem utilizar a regra de 3, vocês vão ter que entender a fórmula de qualquer jeito, tá? Então, assim, é um mal necessário. Por quê? Porque para eu poder aplicar a regra de 3, eu tenho que saber de quem que é a massa e de quem que é o volume. Eu sei que esse volume aqui, a densidade é 1,4 quilos por litro. Isso quer dizer que 1 litro de solução de ácido nítrico tem 1,4 quilos de solução de ácido nítrico, certo? Pela densidade, eu tirei isso aqui. O meu problema me deu um volume de 0,002 litros de ácido nítrico, consequentemente, qual é a massa de ácido nítrico que eu tenho dessa solução? 2,8 quilos, tá? Então, beleza. Então, eu tenho que achar a mesma resposta. Fazendo com regra de 3 ou com fórmula, tem que dar a mesma coisa, tá? Beleza. Com isso, eu consigo calcular a concentração comum do ácido nítrico. Só que eu preciso aplicar, não posso esquecer, que essa massa do ácido nítrico, ela tem uma relação com um percentual, um título percentual. Eu não posso esquecer disso aqui, ó, de calcular, de jogar esse percentual aqui. Então, depois que eu calculei lá a massa
da minha solução no total, eu quero saber quanto de ácido nítrico eu tenho, na real, né? Porque lembra... Peraí, Porque lembra, essa densidade aqui é o quê? Para solução de ácido nítrico, HNO3 em solução. Então, eu tenho um pouco de água nesse ácido nítrico aí, certo? Eu quero saber quanto em massa que eu tenho só de ácido nítrico. O meu percentual é 60% massa-massa. Quer dizer que a cada 60 gramas, a cada 100 gramas de solução de ácido nítrico, eu vou ter 60 gramas só de HNO3, tá? E é isso que eu quero saber. Quanto que eu tenho? Qual é o percentual que eu tenho aqui referente a esse 2,8? Eu poderia fazer uma regra de... Eu poderia aplicar aqui na fórmula, que eu acho que dá mais trabalho, ou somente aplicar o percentual, né? Que é 60% de 2,8, que é 1,68 gramas. Nesse caso aqui, fica muito mais fácil usar o percentual direto, né? Aplicar esse percentual no valor que me interessa, que é o 2,8. Como é que ficaria? Essa daqui é a massa de ácido nítrico que eu tenho, só HNO3, tá? Então, como é que ficaria utilizando a fórmula do título, né? Eu tenho essa fórmula aqui do título percentual, eu teria que arrumar essa fórmula do título aqui para poder isolar a massa do HNO3, então eu ficaria a fórmula do meu título, fica dessa forma aqui, né? Ou seja, vai ficar a massa de HNO3 é título percentual vezes a massa da minha solução sobre 100, e aí depois seria só substituir os valores na fórmula e eu acharia 1,68 gramas de HNO3. Dá muito mais trabalho, nesse caso aqui, usar a fórmula do que fazer o percentual direto. Então, assim, é bom vocês saberem fazer, porque dependendo do caso, vale mais a pena usar a fórmula. Dependendo do caso, vale mais a pena usar a regra de 3 ou aplicar direto o percentual, nesse caso aqui. Então, a gente saber usar cada coisa são ferramentas a mais para não ficar engessado na hora de resolver o problema, tá bom? Bom, agora que a gente calculou a massa de HNO3, só a HNO3 que a gente tem, né? A gente consegue calcular a concentração comum do ácido, que é o quê? Massa sobre o volume do HNO3 pelo volume da solução, é 1,68 sobre 0,1, que o problema me deu aqui, ó. Ele falou que eu quero fazer uma solução de 100 ml, consequentemente, fazendo essa conta dá 16,8 gramas por litro. Resposta letra C. Questão 2, o UERJ 2016. Para diferenciar os hidrocarbonetos etano e eteno em uma mistura gasosa, utiliza-se uma reação com bromo molecular. O etano não reage com esse composto, enquanto o eteno reage de acordo com a seguinte equação química. O que a gente observa nessa equação? Que a proporção é 1 para 1. Então, eu tenho 1 mol de eteno reagindo com 1 mol de bromo molecular e produzindo 1 mol de bromo, tá? Ok. Considere um cilindro de capacidade igual a 10 litros, contendo apenas esses hidrocarbonetos em uma mistura com massa igual a 200 gramas. Então, ele deu o volume do cilindro, né? Deu a massa da mistura. Ao se adicionar bromo em excesso à mistura, todo o eteno reagiu formando 940 gramas de bromo. Então, ele deu a massa aqui do produto. Ele quer saber a concentração em mol por litro no interior do cilindro. A concentração inicial do etano, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é anotar os dados. Então, ele disse que a mistura eteno-etano tem uma massa de 200 gramas, o meu cilindro tem um volume de 10 litros, então ele já deu o volume final, né, da minha solução, que é uma solução gasosa, tende a ocupar todo o volume do cilindro, tá? Ele deu a massa do dibromo produzida, que são 940 gramas, e aí, como ele já me deu o número de mols, eu já calculei aqui a massa molar da dibromo e do etano, também já calculei a massa molar, porque muito provavelmente
Se a gente vai precisar calcular o número de mol, a gente já sabe que vai precisar da massa molar. Então, já coloca lá. Por mais que não use, já calcula. E do eteno também a massa molar. E anotei aqui a pergunta, que é a molaridade, né? A concentração em mol por litros do etano no início do processo. E acaba sendo no final também, né? Porque ele não é consumido, então dá mesmo. Bom, primeira coisa, o que a gente sabe? A gente sabe que a gente quer calcular uma concentração em mol por litro. Qual é a fórmula dessa concentração? Número de mol do soluto sobre o volume da solução. O que a gente sabe? Que o problema já informou o volume da solução, porque é um volume de um gás, ele ocupa o volume do cilindro todo. Preciso saber, então, quantos mols de etano que eu tenho. Só que eu tenho que olhar lá na reação, porque o problema disse que o eteno reage completamente com o bromo molecular e o etano não reage. Ou seja, se eu sei o número de mols aqui, se eu sei o número de mols da dibromo, que eu consigo calcular, porque o problema me deu a massa da dibromo, né, aqui do produto, eu sei o número de mol do eteno, e se eu sei o número de mol do eteno, como eu tenho a massa da mistura, eu consigo calcular a massa do eteno, tirar da massa da mistura, para ter a massa do etano, e com a massa do etano calcular o número de mol do etano, para calcular a concentração molar dele. Como assim? Vamos lá. Então, aqui, ó. Como que a gente vai fazer para calcular o número de mol do eteno? Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o número de mol do eteno, porque é a partir dele que eu acho o número de mol do etano, tá? Eu vou fazer uma relação entre a massa da dibromo com a massa do eteno. Como assim, né? O que eu sei? Pela estequiometria, eu sei que 1 mol de eteno produz 1 mol de dibromo, pela estequiometria. Então, eu consigo relacionar as massas molares desses dois caras aí, né? A gente já calculou e viu que a massa molar do eteno são 28 gramas para 1 mol. Como eu tenho realmente na estequiometria 1 mol, então são só 28 gramas de eteno. Da dibromo, são 188 gramas de dibromo para 1 mol, né? Que a massa molar é 188 gramas por mol. Como eu só tenho na reação 1 mol de dibromo, então são 188 gramas. A minha primeira partezinha aqui da regra de 3 veio da onde? Veio das massas molares, certo? Conjugado aqui com a estequiometria da reação, tá? Beleza. E aí o meu problema disse que produziu 940 gramas de dibromo. Então, ó, dibromo embaixo de dibromo, tá bom? Fazendo essa conta aqui, ó, x vezes 188 igual a 28 vezes 940, e pega esse 28 vezes 940 e divide por 188. Isso vai dar 144 gramas de eteno. Então, eu já sei quanto em massa que eu tenho de eteno. Consigo descobrir a minha massa do etano? Consigo? Consigo. Como é que eu vou fazer isso? O meu problema disse que a massa da minha mistura é o quê? A massa do etano mais a massa do eteno. Ele deu a massa da mistura. Ele disse que isso aqui é 200 gramas. E a massa do eteno, eu já calculei, acabei de calcular. Então, consequentemente, eu vou conseguir descobrir a massa do etano, que é o que me interessa, né? Levando aqui massa do eteno para o outro lado da igualdade, vai ficar massa da mistura menos massa do eteno. Certo? Ou seja, vai ficar 200 menos 144, que é o que eu acabei de calcular, 56 gramas é a massa do etano. Posso calcular o número de mol separadamente. O número de mol é igual a massa sobre massa molar. Aí eu ia fazer o quê? Faria 56, divide por 30 e faria essa conta para achar o número de mols e depois aplicaria aqui. Posso pegar essa fórmula e jogar direto aqui, e aí a conta ficaria uma conta só, que é esse segundo caso aqui. Ou também posso fazer a regra de 3. Como é que fica a regra de 3? Como eu sei que a massa molar do etano, a regra de 3 para calcular só o número de mol, né?
Como eu sei que a massa molar do etano são 30 gramas por mol, eu faço 1 mol está para 30 gramas de etano, 56 gramas está para X. Aí eu descubro o número de mol do etano e aplico aqui. Ou pela regra de 3, para descobrir o número de mol, ou pela fórmula. O número de mol é igual a massa sobre massa molar. Mas se eu quiser usar a fórmula, aconselho aplicar aqui, ó, já direto. Que aí fica uma conta só, mais fácil de fazer, tá? Foi o que eu fiz aqui, eu joguei direto, tá bom? Para quem quiser tentar, pode tentar fazer com a regra de 3 em casa. Bom, jogando os dados aqui, né? A massa é 56, que a gente acabou de calcular, a massa do etano. A massa molar do etano são 30 gramas por mol e o volume da solução são 10 litros. Então, dá aproximadamente 0,2 mol por litro, que é a concentração molar da solução. Letra B. Questão 3. Uma solução de sulfato de potássio em água foi preparada utilizando-se 8,7 gramas de sulfato de potássio e 500 gramas de água, encerrando um volume de 500 ml. Então, o que ele fez? Ele pegou aqui, colocou 500 gramas de água, 500 gramas de água, e colocou também 8,7 gramas do sal, do K2SO4. Esses dois juntos produziram uma solução que teve um volume total de 500 ml, tá? O que ele pediu? Letra A, calcule a concentração em grama por litro, a densidade em grama por centímetro cúbico, o título percentual do sólido e a molaridade da solução, tá? O título percentual do sólido é referente ao soluto, né? Ou seja, nada demais. Como é que eu faço para resolver? Anoto os dados. K2SO4, massa que o problema deu, e a massa molar dele. Água, a massa que o problema deu. A solução, eu consigo calcular a massa da solução, que eu vou precisar, porque eu vou precisar calcular o título, né? E também a densidade, que o problema pediu. Como é que eu faço para calcular a massa da solução? Eu somo a massa do soluto com a massa do solvente, tá? Então, 500 mais 8,7 dá 508,7 gramas. E o volume da solução, o problema dele. Gente, essa parte aqui é muito importante, anotar os dados, senão a gente vê muita coisa nos olhos, assim, sabe? Quando você não anota os dados, a sua cabeça não consegue focar no que você tem de informação. Então, anotem os dados, sempre. Vamos fazer a letra A. Ele quer a concentração em grama por litro. Grama por litro, concentração, nós sabemos que é concentração comum. Se ele não falou nada, é porque é concentração comum, tá? Não é densidade. Se fosse para ser densidade, ele ia falar densidade. Como ele não falou, ele falou concentração, então é concentração comum. Grama por litro, massa sobre volume. Vai seguir a regra soluto sobre solução? Vai, porque o único que não segue é a densidade, tá? Beleza, então eu sei que a fórmula é massa do soluto sobre volume da solução. O problema me deu a massa do soluto? Deu. Quem é o soluto? O sal, o sulfato. Deu o volume da solução? Deu. Então, é só aplicar aqui na fórmula. Olha que coisa mais bonita. E resolver o problema. 17,4 gramas por litro. O máximo que ele poderia complicar aqui é ter dado a massa em miligrama ou o volume em ml e ter pedido a concentração em grama por litro. Aí teria que converter. Letra B, a densidade em grama por centímetro cúbico. Aqui, ó, ele pediu em centímetro cúbico para quê? Para você errar, com certeza, tá? A gente sabe que densidade é massa sobre volume. Como é que a gente sabe? Pela unidade de medida. Grama por centímetro cúbico. Grama é unidade de massa, centímetro cúbico é de volume. Só que é uma densidade. Densidade a gente sabe que se foge da regra. É solução sobre solução. Então, é massa da solução sobre o volume da solução. Ok.
O problema me deu a massa da solução? Ele não deu, mas eu sou inteligente e eu calculei. Tá aqui, ó, 508,7 gramas. Ele deu de forma implícita, tá? Ele não deu de forma explícita. Ele não falou que é tanto. Ele deu lá do solvente, do soluto, e ele esperava que você calculasse. Ok. Ele deu o volume da solução? Ele deu lá em litro. Então, a gente tem que converter isso para ml, ou seja, para centímetro cúbico. Então, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, tá? Então, levando lá 0,5 litros para centímetro cúbico são 500 centímetros cúbicos. Então, é só aplicar na fórmula e resolver o problema. Letra C. O título percentual do sólido. Calculei de duas formas diferentes. Eu usei a fórmula e usei a regra de 3. Para vocês verem como é que seria o cálculo do título, do percentual. Vocês já sabem como é com regra de 3, mas eu botei aqui só para vocês terem certeza, tá? Então, eu sei que a fórmula do título vai ser massa-massa, porque ele não me deu nenhuma outra forma de calcular, então vai ter que ser massa-massa. A massa do soluto ele deu, a massa da solução eu calculei. É só aplicar na fórmula e multiplicar por 100 aqui, ó. Porque é título percentual, não é ppm, não é ppb, é título percentual, tem que multiplicar por 100. Então, a massa do soluto, que é o sal, 8,7, da solução é 508,7, multiplica por 100, e eu vou ter aqui 1,71%. Ou eu posso aplicar uma regra de 3. Como é que fica a minha regra de 3? Uma coisa ou outra, tá, gente? Pelo amor de Jeová. O que eu sei? Eu sei que 508,7 gramas é a minha solução, ou seja, é 100%, é tudo que eu tenho nessa vida, tá? É a minha solução, é o meu tudão. 8,7, que é a massa do meu soluto, que é o que me interessa, porque ele quer o título percentual do meu sólido. Então, ele quer do soluto. É o que eu quero saber. Quantos por cento que representa esse meu soluto referente ao meu todo, referente ao meu 100%? Se eu fizer essa regra de 3 aqui, eu chego em 1,71%, o mesmo resultado da fórmula, tá? X vezes 508,7 é igual a 8,7 vezes 100, e aí eu pego 8,7 vezes 100, divido por 508,7 e chego nesse resultado, tá? Ok? Ok. Reparem que aqui ele pediu o percentual. Então, a estrutura da regra de 3 é um pouquinho diferente do que aquela que eu botei lá no início, lá no slide, quando eu falei de título. Lembra que eu falei que, dependendo do problema, a estrutura muda. Então, essa daqui eu botei de propósito porque é uma estrutura um pouco diferente, tá? Letra D. A molaridade da solução. A gente sabe que molaridade é o quê, gente? Mol por litro, né? Mol por litro de quem? Mol do soluto, volume da solução, né? Mol por litro é mol por volume. Ok. Sabendo disso, o problema não me deu o número de mol do soluto, que é o meu sal, mas ele me deu a massa, então me permite calcular, né? O número de mol desse soluto, tá? Então, eu sei que eu tenho que aplicar nessa fórmula aqui. Para eu aplicar nessa fórmula, eu posso usar a formulazinha do número de mol, aí eu já jogaria direto aqui na fórmula da molaridade, para calcular de forma bem direta, ou eu posso calcular o número de mol por regra de 3, tá? E depois jogar na fórmula final. Como assim? Ó, aqui vai ficar, esse aqui é número de mol, tá? Número de mol, N, número de mol. Então, ainda é número de mol sobre o volume, tá? O problema me deu a massa, só coloquei a massa do sulfato, a massa molar do sulfato, massa foi dada, massa molar do sulfato e o volume da solução, tá? E aí eu faço essa conta bem simples, jogando direto na fórmula. Ou eu posso calcular o número de mol para depois jogar aqui na fórmula, tanto faz. Se eu quero calcular o número de mol de sal usando a regra de 3, como é que eu faço? Massa molar. A massa molar é 174 gramas para 1 mol. Então, 174 gramas está para 1 mol, 8,7 gramas, que é o que o problema deu, dá X,
multiplicando, fazendo essa regra de 3, eu acho 0,05 mol do sulfato, e aí aplicando na fórmula da molaridade, 0,05 divide por 0,5, que é o volume, dá 0,1 igual aqui em cima, tá? Mol por litro. Questão 4. A participação em volume do xenônio no ar atmosférico é 9 vezes 10 a menos 6%. Qual sua concentração em ppm? Ah, que legal. O que ele disse? Ele disse que no ar atmosférico, o volume do xenônio, ele falou participação em volume, né? Eu teria que ter colocado aqui litro, mas eu botei grama. Faz diferença? Nesse caso aqui não faz diferença, porque ele quer ppm, no final ele vai acabar se cortando essas unidades, tá? Mas o ideal seria ter colocado litro aqui. Tudo bem? No final das contas não faz diferença porque as unidades se cortam, porque é tudo litro. Mas enfim, vou consertar no slide. O que eu sei aqui, a participação em volume do xenônio? Ele disse que é 9 vezes 10 a menos 6%. Isso quer dizer o quê? Que a cada 100 litros, 100 gramas, 100 ml, não importa, de ar, né, eu tenho 9 vezes 10 a menos 6 gramas de xenônio. Tá? Então, foi isso que esse percentual me dá. Tá? A cada 100 gramas de ar, eu vou ter 9 vezes 10 a menos 6 gramas de xenônio. Ou se eu for fazer a relação do volume, se eu quiser fazer em volume, a cada 100 litros de ar, eu tenho 9 vezes 10 a menos 6 litros de xenônio. Certo? E aí, como eu quero calcular uma concentração em ppm, é parte por milhão. Então, eu quero saber quantos litros de xenônio eu tenho em 1 milhão de partes, 1 milhão de litros, né? 1 milhão de partes de ar. Essa é a minha pergunta. É assim que eu monto a minha regra de 3. Então, se para 100 litros de ar, né, eu tenho 9 vezes 10 a menos 6 litros de xenônio, para 1 milhão de litros de ar, eu tenho X litros de xenônio, tá? E aí, fazendo essa regra de 3, eu fico com 0,09 partes por milhão de xenônio no ar. Questão 5. E a mesma conta que a gente fez para parte por milhão, a gente poderia fazer por parte por bilhão. Só que ao invés de multiplicar por 10 a 6, eu multiplico por 10 a 9, tá? Uma solução contém 184 gramas de glicerina em 800 gramas de água e apresenta densidade igual a 1,044 gramas centímetro cúbico. Beleza. Então, o que eu sei? 184 gramas de glicerina em 800 gramas de água. Sei a massa do meu soluto, 184 gramas de glicerina. Sei a massa do meu solvente, 80 gramas de água. Consequentemente, sei a massa da solução, que é só somar 80 com 184. 984 gramas de solução. Eu sei que a densidade dessa solução é 1,044 gramas por centímetro cúbico. Calcule as concentrações comum e molar da solução, assim como seu título e as frações molares, tanto da glicerina como da água. Então, ele pediu várias coisas aí num problema só. Típico de questão de UERJ, né? E ele deu as massas atômicas aí do problema, dos átomos, né? Massas atômicas, para a gente fazer os cálculos. Beleza. Primeira coisa que eu tenho que fazer é anotar os dados. Então, ó, massa da glicerina, massa molar da glicerina, eu lhe pediu a fração molar da glicerina, então eu já anotei aqui. Massa da água, massa molar da água e a fração molar da água que ele também pediu, já anotei aqui. Massa da solução, como é que eu descobri? Somei a massa do soluto com a massa do solvente. E aí eu obtive a massa da solução. Ele deu a densidade da solução e ele pediu a concentração da solução em grama por litro, a concentração da solução em mol por litro e a concentração da solução em título percentual. Então, já anotei também tudo que o problema pediu. Começaremos por parte, pela parte mais fácil, que é
concentração em grama por litro, né? Bom, se eu quero calcular a concentração comum, eu sei que eu preciso saber a massa do soluto, que é a massa da glicerina que o problema deu, e o volume da minha solução em litro. O problema me deu o volume da solução? Não, ele não deu o volume da solução de forma direta, mas ele me deu a densidade. E a densidade tem uma relação de volume com solução? Tem. Massa da solução com volume da solução. Se ele me deu a densidade e me deu a massa da solução, eu consigo calcular o volume da solução. Então, eu preciso primeiro calcular esse volume da solução para depois conseguir calcular a concentração comum, tá? Então, vamos calcular o volume dessa solução primeiro através da densidade. Então, com a densidade, o problema me deu a massa da solução, que eu consegui calcular, né? E o volume e a densidade ele me deu também. Então, eu isolei aqui o volume, de forma que eu fiquei com essa expressão. E aí, depois eu só apliquei as informações. 984 gramas, que é a massa da minha solução, e a densidade, que é 1,044, que ele me deu em grama por ml. Então, a resposta aqui do volume vai ser dada em ml. Tá? Ou centímetro cúbico, que é a mesma coisa. E com a regra de 3, como é que fica? Também uso o conceito de densidade, que é o quê? Massa da solução sobre o volume da solução. 1,044 gramas de solução estão para 1 ml de solução. A massa da solução que o problema deu estão para X, e aí eu consigo achar aqui o volume da solução. Essa parte de cima da regra de 3 veio do valor da densidade, e esse aqui é a massa que o problema deu, tá? Ok. E aí eu consigo calcular a concentração comum dessa solução. Que vai ficar como? Vai ficar 184 dividido por esse valor, que é 0,942, que vai dar 195, aproximadamente, né? 195,3 gramas por litro. Como é que a gente vai fazer para calcular a concentração molar? A gente sabe que a concentração molar que o problema pediu é número de mol do soluto sobre o volume da solução. O número de mol da glicerina o problema não deu, o volume da solução a gente acabou de calcular, certo? Mas a gente pode calcular o número de mol da glicerina. Podemos calcular usando regra de 3 ou usando a fórmula do número de mol. Ou ainda calcular a molaridade direta aplicando a fórmula do número de mol aqui na molaridade. Bom, eu fiz aqui também de duas formas, usando a regra de 3 e aplicando a fórmula, tá? Vamos ver aqui como é que fica com a fórmula. Eu calculei o número de mol aqui separado, mas eu poderia ter jogado essa fórmula aqui do número de mol direto aqui também, tá? Tanto faz. Então, pela fórmula, como é que fica? Número de mol da glicerina é a massa da glicerina sobre a massa molar. A massa da glicerina, o problema deu, 184. Massa molar eu calculei, 172. Dividido um pelo outro dá 1,07 mol de glicerina. Aplico aqui na fórmula da concentração molar. Divido aqui 1,7 por 0,942 litros, certo? Porque 942 era em ml, eu tenho que levar isso para litro. E aí, eu acho esse valor aqui de 1,14 mol por litro, tá? Ou, posso, ao invés de calcular o número de mol utilizando essa fórmula, posso calcular por regra de 3. Como é que eu faço para calcular por regra de 3? Pela massa molar. A massa molar da glicerina é 172 gramas por mol. Isso quer dizer que 1 mol de glicerina tem 172 gramas. Essas informações vieram da massa molar.
a massa da glicerina, que o problema deu, estão para X mols de glicerina, e aí eu acho o número de mols de glicerina, que é esse igualzinho aqui que eu achei com a fórmula. Depois eu aplico também aqui na fórmula da concentração molar para resolver o problema. Para calcular o título em massa da solução, também fiz com a fórmula e com a regra de 3, para vocês poderem ver. Vou fazer primeiro com a fórmula, tá? O que eu sei? Que o título percentual em massa é a massa do soluto sobre a massa da solução, certo? Então, a massa do soluto, que é a massa da glicerina, é 184 gramas. A massa da solução, 984. Multiplico isso por 100, porque é título percentual. E aí eu sei que o título percentual aí da minha solução para a glicerina é 18,7%, tá? Se eu quisesse calcular esse título percentual utilizando regra de 3, como é que eu ia fazer? 984 gramas da minha solução é tudo que eu tenho, é 100%. 184 gramas, que é a glicerina, né, que faz parte da minha solução. Essa parte da minha solução, que é a glicerina, são quantos por cento? 18,7% da solução são glicerina. Mesma resposta, tá? Para calcular as frações molares, que eu não coloquei as fórmulas, mas a gente já viu lá em gases, certo? Eu sei, como é que eu faço para calcular a fração molar? Se eu quiser calcular a fração molar do soluto, segue a regra. Número de mol do soluto sobre o número de mol da solução. Se eu quiser calcular a fração molar do solvente, aí é o número de mol do solvente sobre o número de mol da solução, tá? Então, eu preciso saber o número de mol da solução e preciso também saber o número de mol do solvente, ou seja, o número de mol da água, porque o problema pediu a fração molar da água e da glicerina, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o número de mol da água. Eu fiz aqui tudo usando a fórmula porque é mais rápido. Vocês podem tentar fazer usando a regra de 3 na casa de vocês. Número de mol da água é a massa da água sobre a massa molar da água. Então, é 800 sobre 18, que dá 44,44 mols, certo? E aí, o que eu sei? Que o número de mol da solução é o número de mol da glicerina mais o número de mol da água. Aqui eu falei na outra ordem, mas não faz diferença, tá? É uma soma. A ordem dos fatores não altera o produto aqui. Beleza? Nesse caso, não. Então, o número de mol da água é 44,44 e da glicerina é 1,07. Somando esses dois, dá 45,51 mols. Então, o número de mol da solução. Então, agora eu consigo calcular as frações molares, tanto da glicerina como da água. Fração molar da glicerina, número de mol da glicerina sobre o número de mol da solução, que dá 0,02. E a fração molar da água, número de mol da água sobre o número de mol da solução, que dá 0,98. A soma das frações molares tem que ser igual a 1, porque tem que ser correspondente a 100%. E 100% num valor sem percentual é 1, né? Porque 1 vezes 100%, 1 vezes 100, né? Dá 100%. Deu para entender? Tirando o percentual. O 0,98, se a gente fosse levar isso para percentual, seria 98%. E o 0,02, se a gente fosse levar para percentual, seria 2%. Tá? Mas a gente não está levando. Então, é só isso mesmo. Bom, pessoal, e por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido muitas informações na cabeça de vocês. Façam exercícios, muitos exercícios, porque essa parte do conteúdo é exercício. Estequiometria vocês já sabem. E agora eu estou só colocando mais uma ferramenta de cálculo de estéquio, que é a utilização das concentrações das soluções. Tá? Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho e até a próxima aula.